Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago o quadro favorito de 10 em cada 10 pilotos de teclado. Isso mesmo, comparativo super trunfo. E hoje vamos falar de moto custom, mais precisamente de City Custom ou as custom de baixas cilindradas. Suzuki Intruder 125 versus Dafra Kansa 150. Isso mesmo, essas duas motos que marcaram o início dos anos 2000 e o fim dos anos 90 no mercado de moto customs brasileira. Então vamos falar sobre elas. Mas antes de começar, peço que você deixe seu joinha, se inscreva no canal. Eu faço esse conteúdo com muito carinho para vocês. Então bora lá, bora começar. Antes de tudo, a gente tem que falar, né, sobre essas motos que marcaram bastante o Brasil. A Intrudinha ficou conhecida como a moto dos Correios, isso mesmo. Por muitos anos os Correios utilizaram essas motos, então foi muito comum ver por aí com a caixinha do Sedex rodando, tanto que hoje no mercado você encontra muitas na cor amarela, isso mesmo. Então assim, é uma moto que marcou bastante. Já a Dafra Kansas, ela trouxe algumas coisas que não existiam muito no mercado. Ela ficou conhecida principalmente pela cor laranja, que corre mais inclusive na cor laranja. Não, brincadeira, vai que alguém leva a sério, né? Mas é uma moto muito legal, é uma moto muito bacana. Então, elas mudaram muita coisa que tinha no mercado. E eu acho que a gente tem que começar falando sobre painel. Que painel aqui a gente gosta, quem acompanha já sabe que a gente curte falar do painel das motos. Para mim é um fator importante, afinal você vai ficar olhando para aquilo muito tempo enquanto estiver andando. Eu considero o painel da Kansas muito agradável, com visual agradável, bacana, bonito. Ele tem os mostradores normais, as luzes de espia padrão, né? Luz alta, luz baixa, seta, os avisos necessários e o mostrador de marchas que fica no tanque de combustível. Eu acho legal ter mostrador de marchas, principalmente para quem roda na cidade, tá sempre trocando marcha o tempo todo. Então eu acho interessante aí o mostrador de marchas. Já o painel da Intruder, essa inclusive é a da minha noiva, que eu rodo todo dia, precisa de um banho, eu preciso lavar essa moto. Amor, por favor, não me mata, sua moto está bem cuidada e limpa. A Intruder possui um painel também bem interessante. Eu gosto do fato do painel da Intruder possuir um conta-giros. Então, assim, eu acho que facilita muito para o uso diário, para troca de marcha, às vezes principalmente na cidade, para ver se você não está forçando muito. Então assim, eu gosto também do painel da Intruder, que também possui lá em cima um mostrador de marchas. A única coisa que eu não considero legal desse painel da Intruder é que o mostrador de marchas dele, ele não tem uma visibilidade muito legal durante o dia. Eles são uns LEDzinhos simples e tudo mais, mas durante o dia não fica tão legal aí no uso. Mas à noite eu acho interessante, dá uma boa visibilidade. Mas vamos falar do que muita gente gosta, vamos falar do motor. Isso mesmo! O motor dessas motos, a sua maior característica, né? O que todo mundo quer saber. A Intrudinha possui um motor 1 cilindro, 125 cilindradas, OHC, 2 válvulas, 11 cavalos e 0,9 kg força-metro. Isso mesmo, não possui nem 1 kg força-metro de torque. Porém, sua relação peso-potência é de 9,45 cavalos-quilo. Isso mesmo. Enquanto a Kansas tem um monocilindro, 150 cilindradas OHC, 2 válvulas de 13 cavalos de potência, 1,15 kg força-metro de torque. Em compensação, sua relação peso-potência é de 8,76 cavalos-quilo. Em questão de consumo, ambas são muito parecidas. A Intruder 125 faz 30 km por litro, com o seu tanque de 10,3 litros, dá uma autonomia de 309 km totais de autonomia. Isso contando a reserva, tá galera? E a Kansas 150 também possui uma boa margem aí de 30 km por litro. Porém, seu tanque é maior, de 11,6 litros. São 348 km de autonomia. Parece pouco 1 litro de combustível, mas na boa, 1 litro de combustível numa moto de 125 cilindradas faz muita diferença
diferença? Bom, galera, em termos de força, muita gente fala que a Intruder é fraca, que a Intruder é xoxa, que a Intruder anda pouco. Realmente ela não é uma moto muito potente, ela não é uma moto muito forte, ela não tem velocidade final, a velocidade final dela você custa pegar 110 km por hora nela, mas o uso ideal dessas motos e o projeto delas é justamente para andar na cidade e não na estrada. Eu que tenho um porte de urso, né, aquele físico de Zé Colmeia, eu peso 130 quilos, no uso urbano essa moto me atende muito bem, ela se comporta muito bem nas subidas, ela anda legal, mas ali até os 60, 70 km por hora também que é o limite, né? No caso das vias mais velozes, você vai no máximo numa via expressa andar 90 por hora. Mas para um trânsito urbano geral, se você for mais pesadinho, assim que nem eu, com esse porte físico que eu tenho, você não vai se dar mal com essa moto, ela cumpre bem o que ela promete. Tem gente que é mais magrinha, tem gente que é mais leve, que até viaja com essa moto. Inclusive a minha noiva viajou com uma moto dessas, com a Intrudinha dela, durante quase 2 anos, todo dia, e conseguia andar muito bem na estrada de acordo com ela. Lógico, você não vai ter a mesma performance de moto a partir das 250 cilindradas. Em compensação, a Kansas 150, muita gente fala muito bem dessa moto, fala que ela é forte, que ela anda legal, que ela tem uma boa retomada. A mesma questão da Intruder, não tem uma grande velocidade final, então talvez aí para a estrada você sofra um pouco. Há quem diga que você consiga passar dos 110 km por hora, mas sinceramente, o foco de nenhuma dessas duas motos é a estrada. O foco dessas duas motos é a economia. Então assim, se você está procurando uma moto custom, uma moto econômica, aí você pode ficar entre essas duas motos. Qual eu recomendaria atualmente? Eu sinceramente recomendaria a Suzuki Intruder. Apesar do preço da Intruder estar valorizando mais que Virago 250, e olha que Virago 250 daqui a uns dias vai estar valorizando mais que casa, né? Essa moto é muito interessante, é uma moto bacana, é uma moto legal, é fácil de achar peça, vendeu muito mesmo. Afinal foi a moto dos Correios. Então você encontra bastante coisa, bastante peça no mercado paralelo, bastante coisa de reposição, e fora que tem muita peça dela que é compatível com outras motos e muitas motos que tem peça compatível com ela. Então pode ser interessante de se avaliar uma dessas duas, a escolha da facilidade de manutenção, principalmente de peças paralelas. Já a Dafra Kansas, ela sofre do problema da Dafra, né? Que já deixou muita gente na mão com peça de reposição. Há proprietários que digam que não é tão difícil encontrar peças para essa moto. Porém, tome cuidado, pega uma moto bem conservada. Eu acho que essa serve para qualquer uma dessas duas motos. Não pegue uma moto que passou por uso soviético. Que é o uso soviético, para quem ainda não conhece, é aquele uso até detonar, sem manutenção nenhuma, porque na União Soviética, quando as pessoas compravam um carro ou uma moto, muitas vezes não tinham peça de reposição. Sim, tinha carro e moto na União Soviética. E inclusive, quem sabe eu não fale sobre isso no futuro. Mas voltando ao que importa, vale a pena o quê? Você andar em ambas as motos, avaliar como é a sua região para peças de reposição, como é a moto, como ela se comporta, se a moto está em bom estado, se você curtiu a moto, se a moto cabe para você. Entendeu? Porque, por exemplo, você pode pegar uma Intruder, mas às vezes a Intruder não vai se adaptar, não vai te dar o conforto que você precisa. A mesma coisa serve para Kansas. Então faça o test ride. Antes de tomar qualquer decisão de compra, faça o test ride da moto. E fica aqui duas curiosidades interessantes. Ambas tiveram versões com motor V2. A Intruder teve a 125 LC. Lógico que a Intruder teve a série 1400, 800, motos incríveis. Mas fora do Brasil existiu a 125 LC, que é uma mecânica bastante parecida com a da Virago 250, porém era um motor de 125 cilindradas, isso mesmo, monocarburador, bicilindro, 125 cilindradas, que nunca veio por essas terras. Já a Kansas possuiu uma versão 250 que foi vendida durante 2 anos pela Dafra. Foi uma série especial,
basicamente uma Virago, que eu considero uma Virago melhorada em alguns pontos, porque possui rodas de liga leve, que é muito interessante, você pode usar pneu radial, freio a disco traseiro, que melhora bastante para frenagem na estrada, apesar de eu considerar que a Virago não seja uma moto tão potente assim para estrada. Eu sei que isso é um terreno espinhoso, mas aí é uma alternativa legal para quem tá procurando uma Virago e não quer pegar uma moto tão antiga. Afinal, a maioria das peças dela são de Virago. Mas é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? O que você acha dessas duas opções de moto? Qual você teria? Você tem uma Intruder? Você tem uma Kansas? Deixa nos comentários aqui, compartilha com o pessoal qual vale mais a pena, qual a sua visão com essa moto, qual foi a sua experiência. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Aquele abraço, se inscreve no canal, por favor. Me ajuda muito a crescer e a trazer conteúdo para vocês. Isso mesmo, você se inscrevendo, você não perde os conteúdos que eu posto e ainda o YouTube entende que o meu conteúdo é legal e começa a recomendar. Deixa seu joinha também, aquele abraço e tchau!